que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 23:15 diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito, no entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jura em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está sentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles, líderes insensíveis, pois quais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseus que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós exteriormente, pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque construís o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmo que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres, a uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, e dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, de vez em quando eu levo a minha memória ao passado, na peregrinação pelos conceitos espirituais, igrejas e doutrinas de igreja, e parafernálias e loucuras. Eu vejo o quanto pessoas atravessaram essa terra enganadas, totalmente confundidas e confusas. Gente que pensando que ia para o céu, mas não ia para o inferno, como esses aqui, doutores da lei. Um doutor da lei acha que vai para o inferno? Não. Fariseu, Paulo diz: eu era fariseu. Os fariseus eram aqueles guardiões da lei ferrenho, das doutrinas, das tradições. Essas pessoas acreditavam que poderiam ir para o inferno. Eu conheci na época uma jovem, e que ela contava inclusive a experiência,
E toda a família dela era cristã, da Batista, né? Toda a família dela era cristã. E ela conta que ela é um pouco mais jovem, então, dessa época que eu estou reportando, a avó dela havia morrido. E quando a avó dela morreu, no dia seguinte, ela desce do quarto dela, vai até a cozinha. Quando ela abre a geladeira, ela pegou o leite e, quando foi fechar, sentiu alguém perto, ela olhou e viu a avó dela, que havia morrido, que era muito apegada com ela, e a avó dela disse assim: ô minha netinha, eu vim te buscar. E ela disse assim: não, você não tem poder sobre a minha vida. E aquela imagem se desfez. Mas ela acreditava que a avó dela tinha sido salva. Dava, inclusive, esse testemunho deu para centenas de pessoas. Se a avó dela tivesse sido salva, o diabo não conseguiria usar a imagem da avó dela. Usou porque a avó dela não foi salva, não tinha parte com Deus. É que nem cadáver lá no cemitério, quando morre um crente, que às vezes o capeta vai lá com alguém, abre aquele túmulo lá. Às vezes o pai de santo vai abrir na frente, ele, não, esse não. Esse aí esse aí pertence àquele lá de cima. Quando é um crente é assim. Então, se o diabo consegue se projetar com a imagem de uma pessoa, é porque esta pessoa não morreu salva, não foi para o céu, foi para o inferno. Mas as pessoas acreditavam: não, minha avózinha foi criada na doutrina batista, levava a gente para a igreja desde pequenininho. Que lindinho, que bonitinho. A vozinha levava todo mundo, ela era tão carinhosa. No inferno está cheio de gente carinhosa, no inferno está cheio de gente letrada, cheio de teólogos, cheio de pastores, cardeais, bispos, arcebispos, padres. Lá eles vão fazer uma grande amizade. O inferno está cheio de diácono, presbítero. O inferno está cheio de político, homens tão bem intencionados da nação. Entende, meu irmão? Tem pessoas que acham e, como diz o ditado, juram de pé junto que estão certos. Disseram na face de Cristo o tempo todo: nós temos por pai Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos discípulos de Moisés, e e Jesus está dizendo assim: vocês não têm pai Abraão nenhum, vocês não estão fazendo as mesmas obras que Abraão, mas eles estão tão cegos que eles não são capazes de ver as próprias obras. Nós temos por pai Abraão. Não, vocês não têm por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo, e vocês querem fazer a obra do pai de vocês, que é o diabo, que foi homicida desde o princípio. Vocês querem me matar. Aí jogava pedra assim: não, nós não queremos te matar, não. De pedra na mão, pedra no bolso, um bando de hipócrita querendo matar Cristo. Não, nós não queremos te matar, não. Tu tens demônio. Cuidado, meu irmão, cuidado quando você se diz ovelha de Cristo. Muito cuidado quando você se diz ovelha de Cristo e esquece que ovelha é quase cega. Eita chicotada. Apresenta-te, irmão, diz assim para Jesus: eis-me aqui, Senhor, bate até que eu acorde. Porque tem muita gente que diz assim: eu sou servo do Deus justo, eu sou ovelha de Jesus. Ei, ovelha não enxerga nada, ovelha não é predador, ovelha não tem unha, ovelha não escala, ovelha não escapa de nenhum predador. Ovelha é um dos animais mais bestas e pacatos que tem na sociedade da zoologia. Ovelha é quase cega, a ovelha não bebe nem água correndo, porque a vista dela tem um problema na córnea, ela vê a água turva como um monstro que vai engolir, ela nem se aproxima. Por isso que o salmista Davi diz assim: guia-me mansamente às águas
tranquilas, é o salmo da ovelha, porque o pastor tem que fazer uma covinha ali, tem que botar água parada para a ovelha poder vir beber, porque ela tem medo de se aproximar da beira do rio, porque a água correndo, ela enxerga uma loucura passando na visão dela. Não tem óculos que resolva o problema da ovelha. Ovelha, as vistas serão sempre turvas. Sabe o que significa a palavra sempre? Não tem jeito. E Paulo ainda diz assim: hoje vemos como enigma por espelho, mas só quando sairmos desse tabernáculo, fomos libertos, aí nós veremos face a face. Jesus disse assim: vocês dizem que enxergam. Ah, já que vocês dizem que enxergam, então o pecado de vocês permanece. Fazer o quê, né? O orgulho do ser humano mata mais que câncer. Ah, não, vou mudar. Mata mais que H1N1. Mata mais que chikungunya, dengue. Essa parafernália toda. O orgulho do ser humano mata demais. Por quê? Jesus falou: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e então vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Mas o orgulho, eu não sou sujeito a ninguém, eu sou sujeito só a Deus. Ei, tu está vendo Deus aqui? Tu está vendo Deus aqui, meu irmão? Se tu não está vendo Deus, o que tu veio fazer aqui? Então vou dizer, você veio aqui para ver Deus, não foi? Eu para você sou Deus. Você veio, se eu sair dessa igreja, você não vai embora? Se eu sair daqui, irmão, eu não vou mais pregar aqui não. Você bota quem quiser para pregar aí. Muita gente vai embora. Porque não vai reconhecer mais o mesmo ministério. Não vai querer mais. Por isso que eu digo, eu para você sou Deus, porque quando você vem na igreja, você vem para contemplar Deus, e você fica aí o tempo todo me olhando. Tem 1000 simbologias, meu irmão, para você entender que você é uma ovelha e tem que ser guiada por um pastor. Eu não sou ovelha. Ovelha não guia ovelha. Eu não sou ovelha, você é ovelha, eu não sou. Anotou aí? Pega o teu livrinho e vira lá. Loucuras do pastor. Aí escreve essa. Ele disse que não é ovelha. Ovelha não guia ovelha. Ou guia? Que eu saiba, quem guia a ovelha é pastor, não ovelha. Essa é a simbologia do nosso livro bíblico. Então, meu irmão, veja, as pessoas às vezes elas estão muito convictas de coisas que as estão destruindo, como diz Salomão, há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final é um caminho de morte. Mas vem alguém e quer lhes abrir os olhos. Eu estou falando de uma sociedade, uma nação inteira que não vem alguém qualquer, como eu, como você, vem alguém que é o próprio Filho unigênito de Deus, vem no meio dessa nação equivocada, equivocadíssima, e tenta lhes abrir os olhos e não consegue. Aqui dentro hoje tem gente exatamente igual a esses judeus. Muita gente que abre a Bíblia e critica aqui os escribas, os fariseus, e é igualzinho, sem tirar nem pôr. Jesus bateu no peito e disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um maluco. E quanta gente aqui dentro não me chama de maluco diante de tantas coisas que eu falo? Você pode não dizer é um maluco, mas a tua incredulidade está me chamando de maluco, está me chamando de louco. O que você não discorda que eu falo, você está me chamando de louco e maluco, embora quando você discorda do que eu falo, o louco e o maluco é você. Eu nunca vi uma ovelha questionar um homem. Eu nunca vi alguém guiado questionar quem o guia. Se tu não acredita que eu te guio, o que vieste fazer aqui?
se tu não acreditas que eu tenho o poder da palavra dada por Deus para enxertar na tua alma e te transformar, o que vieste fazer aqui? Se eu largar esse microfone, quem tu ouvirás? Quem tu ouvirás se eu largar esse microfone? Então você depende de mim, mas eu não dependo de você. Eu te guio, mas tu não me guias. Eu te ensino o caminho da vida e da vitória, mas você não me ensina. Você não foi chamado aqui dentro para me ensinar, você foi chamado para aprender comigo. Mas tem pessoas que estão aqui igualzinho a esses escribas, igualzinho a esses fariseus, igualzinho a esses que Jesus falou assim: seu hipócrita! Como é que é a oferta? O quê? O altar o quê? O ouro do santuário o quê? Visão totalmente turva. Beleza, visão de ovelha, visão turva. Mas vem Jesus e diz assim: não, o certo é assim, assim, assim. E esse cara é maluco. Temos que dar um jeito de matar esse cara. Se não fosse uma questão de hora exata para Jesus morrer, já tinham matado ele umas 10 vezes antes de chegar a hora dele. Acho que umas 20. Então, meu irmão, Jesus está dizendo assim: os doutores da lei, doutor da lei, aqueles camaradas exímios, né? E eles diziam aqui uma coisa engraçada: vocês declaram, se tivessem no verso 30 vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Jesus vem e diz assim: mentira! Vocês estão dizendo que são filhos dos assassinos, e eu vou provar para vocês que vocês também são assassinos. Olha o que Jesus vem e diz aqui, olha: de forma, no 31, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado dos vossos pais. Cobra venenosa, ninho de víboras, como escapareis da condenação vindoura? Por isso, olha o 34, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Sabe o que vocês vão fazer? Igualzinho aos pais de vocês. A uns vocês assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, outros perseguireis de cidade em cidade. Vocês são iguais. Que papo é esse de que não, eu não fiz, eu não faria? Faria sim. A prova que faria, que o Cristo unigênito de Deus está ali. Tinha alguém com mais unção, com mais poder para pregar do que o próprio Cristo ali diante deles, e eles estão negando, rejeitando, entrando em contenda, brigando e querendo matar. Jesus está dizendo: eu vou provar para vocês que vocês são dignos do inferno, que são hipócritas e que são iguaizinhos aos pais de vocês. Eu vou enviar profetas no meio de vocês, eu vou enviar pessoas para pregarem, eu vou enviar um monte de gente, e vocês vão fazer exatamente como fizeram os pais de vocês. Não perseguiram Paulo de cidade em cidade? Você já leu, né? Por favor, né, meu irmão? Você já leu que perseguiram Paulo de cidade em cidade, uma perseguição inigualável. Os hebreus empreenderam contra o apóstolo Paulo, de cidade em cidade. Eles largavam todos os afazeres dele, toda a casa, toda a família, os filhos, para pegar um navio e ir atrás da cidade. Não, Paulo está pregando aonde? E Paulo está pregando a 100 quilômetros de distância. Não, vamos lá, entra no barco, vamos lá. Pagavam viagem, gastavam dinheiro do seu tempo, abandonavam tudo só para perseguir Paulo. Foi o que Jesus disse aqui: eu vou enviar e vocês vão ver que vocês são iguaizinhos aos pais de vocês. Mas eles se achavam certos, igual o nosso amado irmão Saulo, que também se achava certo, né? Inclusive a profecia nós costumamos atribuir a ele em vários contextos, né? Que Jesus falou assim: chegará uma hora em que qualquer que matar um de vós cuidará fazer um bem a Deus. Quer dizer, nós vemos isso na vida de Paulo, que ele estava perseguindo crente, matando crente, achando que estava fazendo um bem a Deus, ao Deus da doutrina judaica. Mas esse Saulo
teve o impacto dele. Quando cai do cavalo, vê a luz, ouve a voz, se rende. E se rende de uma maneira tão gloriosa que hoje nós estamos falando no nome dele, com toda essa glória. Mas os outros viram Jesus face a face e não se renderam. O que seria mais fácil se converter? Vendo uma luz, sem ver face de ninguém, ouvindo uma voz? Ou tendo Jesus ali em carne, dispondo de todo o tempo para ensinar, para falar, para pregar? O que seria mais fácil? Muita gente pensa que é o sobrenatural que converte alguém. Está enganado, meu irmão. Não é o sobrenatural que converte ninguém, não. É a palavra que vem impregnada do Espírito que paira sobre a palavra. É isso que converte. Quem teve mais palavra? Saulo lá naquele caminho quando cai do cavalo? Saulo, Saulo, por que me persegue? Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Senhor, o que eu farei? Entra na cidade, vai para uma rua chamada direita. Só isso foi dito a Paulo. Olha os textos que foram ditos a eles, os outros, aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei. Jesus falou livros e mais livros com eles. Por acaso você é convertido? Você caiu de um cavalo? Você viu uma luz brilhante? Alguém falou contigo no sobrenatural? Não foi uma simples, às vezes tem alguns aqui que uma simples leitura bíblica o levou a procurar Deus. Outros ouviram uma pregação, outros foram alvo de uma oração, mas é a palavra que leva o homem à fé da conversão. Ora, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você está pensando que se Jesus aparecesse brilhante diante de ti, que você seria um convertido? Nunca, jamais. Lembra da pergunta que eu coloquei no grupo? De quem tu és discípulo? De Jesus ou do Evangelho? Tu não és discípulo de Jesus, tu és discípulo do Evangelho que Ele te trouxe. Jesus não chegou para você e disse assim: ei, você aí vem, segue-me. Ele disse: se vós guardardes a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não é quem vê Jesus que se torna discípulo dele, é quem guarda a sua palavra. E palavra não faltou para essa turma que Jesus está chamando o tempo todo de hipócrita. Jesus diz assim no verso 37: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu quis te ajuntar como a galinha junta aos pintos, eu lutei, eu pelejei, eu fiz de tudo, mas o resultado não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Irmão, pastor, irmão, eu não estou pregando para judeu, eu não estou pregando para israelita, eu não estou pregando lá no meio da rua, eu estou pregando para você. Você precisa entender que não é as tuas concepções que se resumem em ser a verdade. Você precisa entender que não são os teus passos que te dão um caminho certo, é esse púlpito, é esse Espírito, é essa palavra, é esse mover que te aponta o caminho certo, o caminho da luz. Você precisa entender que você é dependente. Enquanto Jesus não te tirar de ovelha e te transformar em alguma outra coisa, você precisa ser guiado como um cego, porque é assim que a ovelha é. E ovelha que aceita ser guiada como cega, essa não se perde nunca, porque pastor não perde peleja para lobo algum.
Pastor não é derrotado por lobo. Pastor tem cajado. E com um simples cajado, o pastor derrota qualquer lobo. Tu está seguro, se tu és guiado, mas se tu te guias a ti mesmo, esquece o orgulho, irmão, esquece a vaidade, esquece a prepotência. Você precisa entrar no mundo espiritual para compreender a profundidade dessas coisas. Deus tem descortinado os olhos, aberto entendimento nesse lugar, tem descido uma unção tremenda sobre a mente, a ponto de Deus revelar que está trabalhando no cérebro das pessoas. Mas te comporte como cego, como surdo, como ovelha, como animal. É assim que tu tem que te comportar, meu irmão. E essa é a porta estreita que vai levar ao reino, a porta da humildade. Pode esquecer esse papo antigo que nós já derrotamos por aqui, mas esse negócio de eu tenho a palavra. Que palavra que tu tem? Tu tinha a palavra e estava lá na Universal. Tu tinha a palavra e estava nessas biroscas por aí. Tu tinha a palavra e estava na Deus é Amor. Tu tinha a palavra e estava dentro da Igreja Batista. Tu tinha a palavra e estava nas assembleias. Quer voltar para lá? Mas você não tinha a palavra? A palavra que tu tinha lá não te foi suficiente, precisou vir para cá, e para saber que o conjunto tem que estar junto, é a palavra e o Espírito. Lá tu tinha a palavra, mas não tinha o Espírito. Tu tinha a palavra, e tem gente que diz, não, eu tinha o Espírito Santo. Tinha nada. Tinha nada. Se o teu líder que era lá das assembleias, de onde quer que seja, se eles não têm o Espírito, como que você poderia ter? Muita gente, eu tenho a palavra não é o suficiente. Anota aí, pega lá a página da loucura, escreve aí. O louco falou que a palavra não é o suficiente. Eu vou repetir. A palavra não te é o suficiente. Deus pega Moisés. Moisés, está aqui os mandamentos. Vai lá, Moisés, distribui para o povo. Não, Moisés, você vai coordenar isso aí. Vem lá, Deus começa a dar pergaminho. O pergaminho foi repartido na mão do povo. Nem capacidade de discernir sobre os mandamentos o povo tinha. Quem tinha a obrigação, quem tinha o mandamento, quem tinha a regra para interpretar os mandamentos era exclusivamente os sacerdotes. Tu pensa que tu conhece Bíblia? Tu é louco que tu conhece Bíblia. Tu é louco que tu conhece Bíblia. Tu é louco, meu irmão. Tu é completamente louco. A palavra é revelada a um sacerdote, e pela boca do sacerdote passa um povo. Sempre foi assim, mas um bando de crente patético se iludiu. Não, irmão, que eu conheço Bíblia de capa a capa. Tu conhece a capa, meu amigo. Tu conhece a capa. Que Bíblia é o quê? Bíblia é o quê, meu irmão? Você não conhece Bíblia nenhuma, meu irmão. Se tu conhecesses tanto de Bíblia assim, a tua vida seria um assombro hoje, pelo menos igual a minha. Mostra os frutos da tua vida, homem. Mostra, mulher, os frutos da tua vida. Compara o Espírito que tem em ti com o Espírito que tem em mim. Eu sou a barreira de Deus na terra contra o mal. Você precisa compreender quem tu és, o que tu precisas. Você precisa entender o que é um púlpito. Irmão, eu vou te dizer o que é um púlpito. Um púlpito na tua frente é um elefante. Sabe quem é você? Um inseto, uma formiga. Essa é a diferença de um púlpito para você. Se tu conheceras a história da minha vida, tu chorarias no meio do caminho, talvez tu dissesse, eu não suporto. Nem suportarias.
E porque tu não suportarias para que esse púlpito foi edificado, eu consegui com a graça de Deus para que tu pudesse sentar aí. Não sentar como alguém que sabe, mas como alguém que precisa aprender. Tu não é nada, crente. Tu não tens capacidade para guiar ninguém. Tu não foi autorizado a aconselhar alguém. Essa unção está toda sobre mim. Não é você que vai suscitar a guerra sobre a terra, serei eu. E será dada a você a chance de somar a este exército para trabalhar e ter os teus galardões. Há muito que Deus quer dar sobre essa terra aos seus servos. Há muito, meu irmão. Há muito, meu irmão. Há muito. Mas glória a Deus que há muito. Mas fique sabendo de uma coisa: existe um lugar que Deus separou para os mortais, e um desses lugares já é meu. Está entendendo o que eu estou te falando? Para que você entenda a separação. E tu ainda não está nem perto desse lugar que eu já me encontro nele. Não que eu tenho Bíblia. Tu tem Bíblia? Se eu quiser eu compro milhares lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Eu nunca vi a Bíblia transformar a vida de ninguém. Você já viu? Você já viu a Bíblia transformar a vida de alguém? A Bíblia não transforma a vida de ninguém. Jesus falou: eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo. Porque a Bíblia não é o suficiente, ela não tem capacidade para transformar. E o Espírito Santo, quando vier, não é a palavra que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é a Bíblia que não transforma a vida de ninguém. A Bíblia sem o Espírito é um livro morto. Eu tenho Bíblia. Tem Bíblia mesmo? Tu tem Bíblia? Vou te perguntar que nem Filipe perguntou, eunuco: tu entendes o que lês? Se tu entende bem o que lês na Bíblia, o que vieste fazer aqui? Aprenda o seu lugar. Tem gente que nem os escribas, os doutores da lei, os fariseus, não, porque a oferta, que oferta? A oferta é santa. A tua oferta é santa? A tua oferta só é santa se eu disser que ela é santa. Não é essa a regra, não? A tua oferta só é aceita se eu disser que ela é aceita. Como é que se sente tanto? Tem gente que se sente tanto, mas tanto, e não é capaz de entender que nem a sua oferta não pertence a ela, depende de alguém aceitar. E não é Deus, não estou falando de Deus, estou falando de mim, o mortal. Sabe por quê? Porque para ti eu sou Deus. Por isso que a tua oferta só é aceita se eu aceitar. Se Deus mostrar algo sobre a vida de alguém, ou se eu desconfiar, eu digo assim: não traz mais oferta aqui para a igreja não. E se eu ver que tu botou, eu vou lá, pego e te devolvo. Está aqui a tua oferta, não põe mais na caixa não. As pessoas não têm ideia, fica assim que nem aqueles escribas. E Jesus está olhando: vocês estão sendo falsos, vocês estão sendo hipócritas, não é esse o caminho, não é assim que funciona. Não, eu vou para a igreja. Tu vai para a igreja? Não vai nada para a igreja, tu só entra quando Jesus te traz. Quando ele te traz, quando ele deixa você entrar. Essa casa tem dono. Essa casa tem dono. E o dono desse quadrante aqui se chama Jesus Cristo. Se ele disser que você não vai mais entrar, você não vai mais entrar. Dá para cair essa ficha, irmão? Vou na casa de Deus. Tá, tu vai na casa de Deus, então a casa é de... Na tua casa só entra quem você deixa, não é?
Por que você acha que na casa dos outros você pode entrar a hora que você bem quiser? Todo dia que você vem pelaquela porta, Jesus te olha e deixa você entrar. Porque o dia que ele disser que tu não vai mais entrar, quando tu botar o pé do lado de fora da tua casa, ele te fere, tu cai ali mesmo e acabou a tua vida e acabou a tua história. Esse é o Deus da geração Jesus Cristo. Então, meu irmão, veja bem, muito cuidado com o que você vai fazer das suas concepções, da sua vida. Eu vou dizer uma coisa. Tem gente que pisou nessa igreja há anos atrás, olha, deve ter uns 10 anos. A pessoa pisou nesse lugar 10 anos atrás com uma arrogância descomunal. E até hoje, passaram-se 10 anos e continua a mesma arrogância podre que tu passaste ouvindo 10 anos, porque eu tenho certeza de uma coisa, eu não errei. O que você faz da sua vida? Durante 10 anos que passou ouvindo essas coisas gloriosas, tu passaste 10 anos ouvindo o Todo-Poderoso pelo seu Espírito falar pelos meus lábios, e o que tu fizeste durante 10 anos? Que a tua arrogância não foi vencida, que a tua altivez não foi abatida. Você está pensando que Deus converte alguém? Só falta essa agora, né? Abaixo do limiar da ignorância. Deus não converte ninguém, não. É a pessoa que a si mesmo se converte. Mas Deus não converte ninguém, não. Vê lá se nós vamos ter aqui aquela doutrina das paroleiras das Assembleias de Deus. Não, irmã, eu estou orando para Deus converter o meu marido. Vai orar o diabo, então. Porque eu nunca conheci esse poder de Deus de converter alguém. Deus aponta o caminho, a verdade e a vida. Você quer seguir? Segue. Se você segue, é você que se converteu. Mas Deus não converte a ninguém, porque Deus ama todo mundo. Se Ele tivesse o querer de converter todo mundo, Ele teria convertido, porque o desejo dele é que todos sejam salvos e nenhum se perca. Deus não converte ninguém, Ele nos chama a conversão. Jesus entra no cenário pregando e diz o quê? Arrependei-vos. Ele não te arrepende, ele, se essa expressão existe, ele te chama e diz: arrependei-vos, convertei-vos do vosso caminho. Essa é a realidade. Então, meu irmão, muito cuidado para que o teu orgulho, para que a tua vaidade, né? E Deus tem dado palavras assim, bem pesadas, que Ele falou, essas palavras são para fazer a seleção. Essa palavra é para revoltar alguns. Essa palavra é para provocar alguns. Essa palavra é para testar os verdadeiros, os humildes. Os humildes dão glória a Deus quando ouvem o chicote. Os humildes dão glória a Deus quando o cinto canta no lombo. Os humildes se amarram em levar pancada, chicotada. Os humildes adoram isso. Mas os arrogantes dizem assim: Senhor, é para mim ficar aqui mesmo? E o Senhor diz assim: não, né, não te quero mais aqui, rua. Jesus não quer arrogante nem orgulhoso no seu reino. Vence hoje o teu orgulho, vence hoje a tua arrogância, a tua prepotência, senão daqui a pouco tu está que nem os escribas, que nem os fariseus. Nós temos por pai Abraão, nós temos a lei, está aqui o templo, olha o templo do Senhor. Aí Jesus vem e diz assim: como é que é? Está aqui o templo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tem gente olhando a sua vida pautada na edificação de um templo glorioso, enquanto Deus já está olhando a sua referência jogada no chão, sem ficar pedra sobre pedra. Tu quer ouvir a verdade, meu irmão? Mais do que já tem sido dita, tu quer que Deus te aponte hoje pelos profetas e dizer: você aí,
Mas você só queira ouvir, meu irmão, se você tem intenção de mudar. Para que ouvir? Ninguém quer saber da tua vida. Não interessa a tua vida para ninguém, meu irmão. Para ninguém, não interessa, muito menos para mim. O que me interessa Deus revelar a vida de cada um aqui? Isso nem me interessa, eu estou nem aí para isso. Eu vivo a minha vida com Deus, faço o que Ele me manda fazer e ponto final. Agora, se Deus te apontar, meu irmão, não adianta dizer assim, não, esse profeta aí é falso. Cuidado, hein? Chamar a palavra de Deus de falsa é chamar o próprio Deus de falso. Muito cuidado. Chamar um servo de Deus de falso é a mesma coisa que chamar o próprio Deus de falso. Você sabe disso, né? Por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Deus vem e toma as dores. Deus tomou as dores. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo a quem? Os seus discípulos, mas Jesus vem e se torna um com os seus discípulos. Diz assim, Saulo, por que tu está me perseguindo? Eu estou perseguindo o Senhor? Saulo, se tu persegue os meus, está perseguindo a mim. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti tentar exterminar esses crentes aí, porque seria o mesmo que tentar exterminar a mim, Paulo. Ebenezer, meu irmão, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Irmã Daniele, eu via você, irmã, com um vaso nas mãos, parada. Esse vaso tinha bem pouco azeite dentro. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu via você de novo, parada num estacionamento. Eu vi um carro se aproximar e abrir a porta. Quem estava dirigindo era o senhor, pastor. E a porta ficou aberta. E a decisão é sua. Amém. Irmão Marcos, não, André, volta aí. Paz, irmãos. Louvado seja o Deus deste lugar. Mestre, assim que começou os louvores, eu vi o chão da igreja tornar-se negro. Eu vi um cinturão ser colocado na cintura, e esse cinturão, ele tinha 5 chicotes curtos, só que a ponta desse chicote era como garras de leão. Na mesma sequência, eu vi o Senhor receber um chicote na mão direita. E esse chicote, ele era feito de uma pele de animal. Porém, eu não via que animal, não sei que animal de que era, mas era pele de animal. Essa madrugada, no clamor, Deus me deu algumas visões que foi passada, e essa me veio lembrar quando o Senhor estava pregando, incrível. Eu vi um grande elefante, e ele pisava 4 pessoas na África como formigas, exatamente da maneira que o Senhor falou na palavra. Eu fiquei impressionado, pastor. Não teve uma vírgula, uma palavra que foi mudada da visão. Foi exatamente o que o Senhor falou, foi exatamente o que eu vi. Louvado seja Deus. Quando o Senhor falou, eu vou condenar, eu vi uma pá negra. Essa pá, ela era diferente, e a ponta dela parecia garfo, mas era uma pá. E essa pá negra ali era entregue também. Irmão Josimar, irmão, eu via, eu não sei se eu vou acertar o nome,
acima da virilha do irmão, nessa parte, como se fosse uma artéria. Essa artéria, ela estava obstruída e dilatada, ela estava como se estivesse rebentada. Então eu vi essa artéria ser desobstruída e ser restaurada, irmão. Essa é a palavra, essa artéria foi restaurada. Essa artéria fica nessa região do irmão, acima da virilha, irmão. E essa artéria foi restaurada nesta noite. Amém. Irmão Jean Kleber, eu vi uma moça, essa moça, ela fazia como se fosse carinho na sua cabeça. Depois eu via ela entrar no ministério junto contigo, irmão. Amém. Amém, mestre, até aqui. Davidson. A paz, igreja. Mestre, nos comentários, eu vi sentar em cada cadeira um anjo dourado. Em cada metro quadrado deste templo havia um anjo dourado. E as faces, mestre, desses anjos corria lágrimas. Nos comentários saía da sua boca, mestre, um tubo espiritual e se ligava como se fosse o coração do anjo em cada anjo desse. Até que eu parei em frente a um anjo e ele entendeu o que eu iria perguntar a ele, e ele disse: como eu gostaria de estar aqui em todo instante. E após finalizar os comentários, a forma das asas desses anjos mudaram. Ao finalizar os comentários, esses anjos partiram. Amém. Vitor, as respostas para todas as suas orações, para a tua caminhada, é ser ovelha. Assim diz o Deus da geração, Jesus Cristo. Até aqui, mestre. Amém. Mestre, no domingo, quando nós fomos entregar os folhetos lá na igreja do Silas Malafaia, ao abordar um casal, quando eu entregar o folheto ao casal, o Espírito Santo falou: é a criança. Quando eu entreguei o folheto à criança, na mesma hora que eu entreguei, aquela criança, ela começou a brilhar na minha frente. Foi uma coisa muito impressionante, mestre, muito impactante. Aquela criança começou a brilhar na minha frente. E Deus começou a me usar para falar com a criança. Os pais, a mãe e o pai, ficaram extasiados, ficaram parados, extasiados. E Deus começava a usar, a falar com a criança. A criança, ela abria um sorriso que quase vinha na orelha e ela brilhava. A mãe da criança, as lágrimas começavam a vir nos olhos dela. E por um momento, Deus me fez parar e contemplar. De repente eu vi aquele local se transformar em trevas. E quando eu via os irmãos eram como luzeiros. E eu lembrei de uma profecia que o irmão Alexandre entregou aqui na frente, se não me engano está no livro de Daniel. Eu vi os irmãos como luzeiros, sendo que com os irmãos ainda tinha alguns que estavam meio apagados, mas ainda assim eles ainda clareavam algo. E aquele local, Deus me fez contemplar
a igreja do Silas com aquele luxo todo, e a palavra que me veio foi glória do homem e não minha. Incrível, mestre, aquilo parou, como se o tempo parasse ali, e eu vi aquilo se transformar em trevas. Somente os irmãos que estavam trabalhando, que brilhavam como luzeiros naquele lugar. E Deus me falou que aquela menina, que Deus tem uma grande obra na vida daquela criança, era uma menina. Era uma menina. E hoje aqui, eu vi duas pessoas diferentes entrar neste lugar, na visão. Até aqui, mestre. Amém. No começo do culto, eu olhei para o Senhor, mestre, pregando, e eu vi o candelabro com as sete lâmpadas, e o Senhor se transformou nisso, nitidamente, e elas estavam acesas. Amém. Tive uma visão muito nítida. Enquanto o Senhor pregava, eu fui levado a um rio. E esse rio era muito real. E eu fui indo com esse rio. E esse rio, ele passava por toda a terra, como se fosse um renovo para a terra, como se a terra fosse restaurada. O que eu entendi é como se fosse o milênio, como se você estivesse contemplando lampejos do milênio. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: a ti, meu mestre, tu já vives o milênio já vive dentro de ti. Amém. A pregação ia percorrendo e eu via como fios de ouro sendo lançado na cabeça de algumas pessoas específicas, e esses fios de ouro caíam, mas eram menosprezados por essas pessoas, e são pessoas que estão aí dentro agora. Fios de ouro caem no chão porque pessoas menosprezam ainda os fios de ouro. Deus não irá tolerar isso mais. A hora está chegando em que Deus julgará e jogará para fora. Bem, alguém mais aqui? Mestre, eu não sei como vou saber explicar, mas eu vi um furacão aqui dentro da igreja e vi as pessoas que saíram do ministério, parecia que estavam numa festa, numa comemoração, estavam comemorando, e todo o tempo eu via o dedo apontando para o Senhor. Eu disse que ele estava errado. O tempo todo o dedo deles estava apontado para o Senhor. E Deus me fez contemplar uma repentina, momentânea paz entre eles. E veio sobre eles terrível e grande furor de Deus. E o chefe daquela, vou chamar quadrilha, gangue, era o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, em todo o tempo, se levantava dizendo que ele estava errado e o Senhor estava certo. Mas veio momentânea paz sobre a vida dele. Mas veio do Senhor a ira de Deus. Assim diz o Senhor. Para que não haja dúvida, Paulo, que não haja dúvida
que o Senhor te matará. Que não haja dúvida, para todos que saíram daqui, estão se rebelando contra Deus. Não foi contra o pastor, foi contra o meu espírito. Assim diz o Senhor. Dura é cair nas minhas mãos, porque vocês estão nas minhas mãos, zombaram do meu nome. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. E eu mesmo, o Senhor, matarei a cada um de vós, para que seja notório o dia de hoje, para que seja registrado o dia de hoje. Eu mesmo, o Senhor, matarei a cada um de vós. Vocês estão vivendo uma momentânea paz, mas eu destruirei o castelo de areia e de ilusões de vocês. Assim diz Deus. Matarei cada um de vós. Tamanha é a minha ira contra vocês. Assim diz Deus da geração Jesus Cristo. Quando o irmão, o Alexandre Genésio, eu ainda vejo, né, o irmão com a asa, o novo nascimento da asa que sobressai no irmão. Quando o irmão começou a profetizar aqui, veio um fogo muito intenso e cobriu, e já não era mais o irmão, mas era o fogo que envolvia todo ele. Ele virou uma chama, uma tocha de fogo aqui na frente. Pastor, o chão da igreja, impressionante. Eu via esse chão, mas ele era pedras preciosas de diamante, e era em diversas cores, e luzes que vinha do céu, como refletores, batiam e iluminava toda a congregação, como se fosse algo novo. Foi diferente, muito bonito, e eram pedras preciosas de diamante e de ouro que envolvia todo o templo até aqui. Amém, irmãos? Alguém mais? Não? Então vamos agradecer a Deus. E você atente, irmão, para o que você tem ouvido e o que você vai fazer da sua vida. Atente muito, porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, esteve perante homens e os esbofetearam, escarneceram, zombaram, cuspiram, desprezaram, disseram que era um louco que estava fora de si, chamaram de endemoniado, perseguiram e pensaram até que o abateram. Aqui nesse ministério tem um homem que representa Deus. E eu não tenho a prepotência de achar que alguém tem que se curvar à minha palavra, pois se não se curvaram a Jesus, o meu Senhor, o Rei, ao qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. Se a ele não se curvaram, eu não teria a prepotência, ainda que sei que o Espírito da glória de Deus tem falado pelos meus lábios, não tenho a prepotência de que alguém se curve a essas palavras. Porém, aqueles que não se curvaram a Cristo, olha para a história, vede o que restou deles e vede ainda o mais que será feito. E olha hoje para a história, porque quando olharam para Jesus, viram apenas um homem,
Mas diz a Escritura: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Hoje, quando olham para mim, um mero pregador da Escritura, veem também apenas um homem, mas assim digo eu mesmo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Atenta para o que tu vais fazer da tua vida. Dobra os teus joelhos, vá ao teu clamor e só te levanta quando tiveres chegado até você a voz do Senhor. E se tu retornares a este lugar, retornes para encontrar a vida que há neste lugar. Deus poderoso, Senhor dos altos céus, sustenta-nos. Nós lutamos, Senhor, nós pelejamos, nós guerreamos. Nós sabemos, ó Deus, que a porta é muito estreita e sabemos que sem Ti nada podemos fazer. E é ao Senhor a quem pedimos forças para sermos fiéis até a morte. Daniel, as palavras, elas saem da boca do mestre como letras e se direcionam até os teus ouvidos. Então vi um anjo parar na tua frente com uma bandeja que tinha um pedaço de pão e uma aliança de barbante. Mas é você que tem que pegar. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: não despreze essa oportunidade, pois pode ser a última. Assim diz o Senhor. Amém. Leva-nos, ó Deus, na tua graça, debaixo das tuas onipotentes mãos. Nós continuamos aqui, Senhor, lutando, suplicando, para sermos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.